cerâmica é sempre transformação, é sempre mudança de um estado para outro estado. É a possibilidade de poder dar forma a coisas impossíveis. O meu nome é Virgínia Frois, sou escultora. Minha matéria de trabalho é a terra. O meu nome é Maia Escha. Eu imagino as coisas na minha cabeça e acho que a única maneira como eu as consigo pôr para a matéria é através do barro. A questão da gestação e da casa são provavelmente as questões fundamentais que depois albergam qualquer coisa de mais oculto que se vai revelando. Essas questões da identidade de cada sujeito, não é? A comunidade para mim é fazer junto, partilhar esse fazer através das mãos. Não há comunidade sem prazer de estar com o outro, sem prazer de estar com o outro, partilhar com o outro. Nos juntarmos e criarmos algo. Por exemplo, podermos todos juntos trabalhar na preparação de uma festa. Partimos da terra enquanto útero primordial e lançamos sementes sabendo que esta terra é toda uma e somos todos responsáveis por ela. Mesmo ameaçada por fronteiras imaginárias, o seu fluxo contínuo de vida segue. Os afetos potenciam o agir, criam comunidades e cuidados entre nós e nós enquanto outros e nós enquanto terra. Eu sempre recolhi barro em vários sítios, tive sempre isso como um princípio. Trabalhar com os materiais do lugar, recolher a minha própria pasta, poder manipulá-la como eu quisesse, fazer as misturas que entendesse. Agora, desde que eu vim para aqui então, com esta zona, uma zona de muitas argilas, são argilas secundárias, mas muito diversas. E isto aqui é a mesma argila fixe. Esta aqui? Esta, tira um bocadinho. Vamos tirar com a... Ah, eu consigo tirar assim. É? Sim. Hã? Mas esta é mais alaranjada. É, esta está super fina, estás a perceber? Esta está... Olha em camadas, vou buscar o baldinho. A Serra de Monforrado é uma zona muito rica em ferro, tem esta zona toda de aluvião, portanto, quando chove, o Pomarinho fica entre este vale, não é? Que recebe a água da erosão destes cabeços que aqui andam. Eu, quando vinha para cá com os meus filhos pequenos, nós vinhamos apanhar almagre, argilas que tinham uma cor forte, como o caso do almagre, que é aquela cor de ferro, forte, muito forte. Depois vimos cá de carrinho de mão. Nós vinhamos aqui apanhar cogumelos, púcaras, percorríamos muito até lá acima, na zona de Monforrado, mesmo na serra. Havia aqui também, na Quinta da Torre, um tanque de rega gigantesco, lindíssimo, por onde nós vinhamos tomar banho. Nós frequentamos este sítio desde que os meus filhos são pequenos, portanto há 30 e picos anos. Talvez seja aquela, sim. Eu nasci e cresci no Baixo Alentejo. Os meus pais são alemães e, entretanto, escolheram o Baixo Alentejo para virem viver, para construírem a casa e o lugar onde eu nasci e cresci, no Monte Novo da Horta dos Colmenheiros. Esse lugar é muito impactante no meu trabalho e na forma como eu
construo as minhas peças, ou seja, todas as vivências da minha infância, todos os gestos, todas as cabanas que construí e as árvores que subi têm muita importância no meu trabalho. Acho que sim, ou seja, as peças surgem sempre de uma provocação de alguma coisa exterior a mim, de alguma história que me contaram, de uma pedra que eu encontrei, não é? De um ramo que tem aquela forma. Mas a maior parte das vezes tem mesmo a ver com encontros com pessoas, com histórias que me contam, com os ditados, com as adivinhas. E é a partir daí que há um momento de uma intuição em que eu percebo: é isto que eu tenho que fazer. Setas de fogo e pingas de sangue apareceram no céu. Pouco depois começou a chuva e aldeias e vilas foram levadas pelas correntes de água. Apareceram nas águas, da cintura para cima, homens e mulheres com cabelos longos. Esta relação com a chuva, com o sol, com a meteorologia, com os elementos, dessa maneira, apareceu em Montemor pela primeira vez de forma muito clara quando trabalhei com o Joaquim Cosme, que fazia desenhos na parede da sua casa com tintas na cal. E ele começou-me a contar histórias sobre os pássaros e sobre a antiga estação meteorológica de São Pedro. Foi aí que eu comecei a fazer as primeiras peças que tinham a ver com esta... O projeto chamava-se Zenit e Nadir e tinha a ver precisamente com esta relação entre o céu e a terra. E ainda não estava muito clara esta procura de trazer os ventos, de trazer a chuva e trazer as águas, mas já estava lá. Ao longo do meu trabalho, da minha formação artística, também estive sempre a trabalhar na atividade cultural. Quando deixei a oficina da criança, montámos ateliê no espaço do Convento de São Francisco. Portanto, nós precisávamos ter um espaço para trabalhar. Eu dava aulas em Belas Artes, aulas de escultura. E, portanto, com base nisto tudo, nós começámos a organizar atividades aqui em Montemor. E começaram a ver os primeiros alunos. Nessa altura começa a haver um grande movimento, portanto há o levantamento do telheiro, as oficinas do convento ficam com a responsabilidade da reabilitação do telheiro, conseguimos o espaço para a prática da cerâmica, começámos a desenvolver atividades com os alunos de cerâmica em Montemor para fazer fornos, para haver essa relação profunda com as matérias-primas da cerâmica, conhecer o material no local. Eu sempre considerei que era importante conhecer a raiz das coisas e isto começou a fazer grupo aqui. Há muitas pessoas que acabaram por vir para cá viver e as oficinas do convento depois também agregaram não só ao nível da cerâmica, mas ao nível das outras disciplinas artísticas. Este modo de fazer tijolos, os tijolos de construção que vêm da nossa herança romana e mais antiga ainda, não é? Portanto, que vem desde a Mesopotâmia, todas essas civilizações da construção de terra, seja crua, seja cozida, o tijolo é já uma agilização dessa necessidade construtiva. Está rachado? O monte pode ser um conjunto de casas que alberga várias famílias. Esta casa começou por ser um monte com 4 casas. Casas são as divisões. Quando a família crescia, de uma maneira geral, o monte crescia para uma nova habitação. E essa habitação era geralmente mandado vir o mestre do telheiro, o homem que sabia fazer os tijolos e a família fazia os tijolos numa relação autossustentável. O forno em Leza é um forno móvel. Vem o mestre com as suas alfaias e faz no lugar
e nesse lugar para a ampliação da casa. Ora, eu aqui tinha a necessidade de ampliar o meu ateliê, de fazer o ateliê. A gente, quando vai começar com um trabalho desses, a primeira coisa que se tem que fazer é um espaço tudo direitinho para depois fazer o material lá dentro. A segunda coisa que se tem que fazer é um lago para se carregar, cavar o barro, se houver barro ali mesmo pertinho, cavar o barro, e às vezes até cava-se e vai-se para diante para trás para ser logo derregado ali naquele sítio, está a ver? O Bernardino tinha-nos ensinado a fazer o forno à inglesa lá e com os tijolos feitos no forno à inglesa deu-se formação, fez-se formação para ter novos formandos. Pronto, isso acabou por ser uma necessidade de se fazer mesmo forno, como uma homenagem a quem nos tinha ensinado tudo acerca dessa arte. E depois ficam na direção deles, estás a ver? O caso da Mafalda foi o Bernardino que me ensinou tudo. A Mafalda é uma mestre de telheiro, é exímia. Não fiques junto à parede, deixar assim um espaço de um dedo. Acabámos por reunir um conjunto de pessoas em torno destas duas vertentes, ou seja, homenagear o Bernardino, fazer para além dele, mesmo sem a sua presença, e provarmos também a nós próprios que somos capazes de o fazer. A importância da Virgínia para mim, enquanto pessoa e enquanto artista, acho que ela tem a capacidade de ver, primeiro de agregar, não é, pessoas e de juntar pessoas à volta dela para um propósito, e isso é muito claro em Montemor, é muito claro também no Pomarinho, e para mim foi ela ter visto alguma coisa em mim que eu se calhar não estava a ver naquele momento. Ou ela ter visto alguma coisa no meu trabalho que eu, se calhar, não estava tão consciente. E eu acho que foi mesmo determinante esse convite que ela me fez e esse trazer-me para Montemor para realizar lá aquela residência, porque esse é um momento-chave em que eu começo a trabalhar com a cerâmica, porque antes disso eu no meu trabalho artístico não integrava a cerâmica de todo. E também foi importante porque me permitiu uma abordagem, se calhar, mais experimental e de poder usar o barro cru e não ter que cozer as peças e brincar um bocadinho com a terra. E acho que foi importante também para isso. Posso tirar este bloco todo? Pode. É? Pronto. Acho que agora já está cheio. Já temos. Uma coisa que eu acho que nós partilhamos, que é usar a cerâmica e o trabalho com a cerâmica como elemento agregador de participação, de encontros, de afetos e de alguma maneira trabalhar com o barro, ser um pretexto para existirem encontros. Pá, Maia, pega aí. Isso é muita. Salve o bravo da terra, salve o bravo da terra, quem dentro dela veio a nascer, quem dentro dela veio a nascer. Agora é que pinta o barro
O professor está sempre no centro das atenções e depois está sempre no centro do reconhecimento. Eu acho que às vezes o que nós temos sempre que ter cuidado é que isso não nos vicie na vontade de ser reconhecido constantemente. As pessoas têm uma grande plateia, não é? E isso vicia, são muitos anos. Depois, quando falta a plateia, tens que fazer um desmame disso. Portanto, tens que encontrar outros focos para tu poderes existir na mesma, já sem essas eventuais atenções dos alunos. E depois há pequenas subtilezas, coisas que nós não percebemos que foram importantes e que depois, mais tarde, as pessoas com quem nós trabalhamos nos referem este aspecto ou aquele dia em que aconteceu isto, isso foi importante. Tens aqui uma argila natural que não foi misturada, não foi amassada e que pode ser trabalhada à faca. Cortando. Sim, isso é, Ela como, está eu, muito isso é como macia. eu trabalho também as minhas esculturas, na verdade. Pois. Sempre à faca. Faço Pronto. modelo só o Exato. grosso da forma. Eu geralmente, quando apanho o barro, corto-lhe assim uma fatia e mando a cozer para ver São como os é que testes. o tipo ele se porta. O barro é um material que se modela silenciosamente e que tem, claro que está tarefas de preparação, que também tem uma parte física muito importante, a preparação das matérias, mas depois o ato de criação, de modelação, é um ato de grande concentração e de grande silêncio e, portanto, muito individual. Depois, quando nós estamos a falar de uma escala maior, e isso também acontece para a pedra ou para outra coisa qualquer, nós estamos sempre a precisar de alguém que nos ajude. Alguém que ajude a mudar uma peça de um lado, a virar uma peça, e isso obriga a uma interajuda. Fazer uma fornada, e quando mete lenha, quando mete o fogo a sério, o fogo mesmo, ele agrega pessoas. O esforço, muitas horas de cozedura, por exemplo, tu precisas de várias pessoas a fazer. E precisas também porque isso dá prazer. Dá prazer o partilhar o fogo e o fazer o fogo em conjunto. Porque é sempre, está já cozido, não está, atingiu a temperatura, não atingiu, há ali muitas dúvidas. O que acontece no interior do forno, a transformação da matéria pelo fogo, é muito misterioso. Quando nós fazemos uma fogueira num terreno argiloso, resulta sempre fragmentos cerâmicos, involuntários, do contacto do fogo com essa matéria. Talvez essa observação de que aquela terra já não era o que é e adquiriu nova cor no meio das cinzas, se choveu, ela destaca-se, fica laranja. Talvez tenha sido essa a primeira questão do forno da tecnologia. Como é que eu vou aproveitar esta descoberta e como é que eu vou fazer evoluir? E isto é o princípio da cerâmica. É realmente a tecnologia primordial. Fazer é já a própria celebração. Portanto, eu não gosto de fazer uma distinção entre aquilo que é o momento de ateliê e de trabalho no ateliê e a exposição ou um momento final. Muitas vezes interessa-me que esse momento de ateliê seja a coisa em si, ou seja essa a celebração dessa preparação para uma festa. Para mim é já a própria festa. No meu processo de trabalho há sempre uma necessidade de conversa, de encontro, de partilha, de fazer entrevistas, de fotografar alguém ou a horta de alguém
E é sempre a partir daí que depois eu crio as esculturas, as instalações. Esse é o momento de celebração que depois eu transformo em esculturas. Esta ideia de investigar mais sobre a água e a chuva vem de uma recolha sobre adivinhas e ditados populares que eu andava a fazer no Monte da Caparica. E numa dessas tardes de recolha na horta, eu pedi ao Sr. Luís, que estava a trabalhar na horta, se ele sabia alguma adivinha, e ele disse-me que não. E eu continuei, e depois, quando voltei, ele tinha 3 adivinhas para mim. E uma das adivinhas, que é qual é a coisa, qual é ela, que quanto mais alto está, mais facilmente lhe chegas. E a água do poço. E eu subi as escadas para o meu ateliê, e no meu ateliê, de repente, tive esta epifania e percebi, eu vou ter que construir uma máquina da chuva. Mas este momento, obviamente, que não aconteceu de forma isolada. Aconteceu porque antes disso já havia toda uma investigação, toda uma recolha de espantalhos das hortas, de sistemas de armazenar água. Portanto, havia toda uma procura, mas que ainda não estava direcionada de forma consciente. E de repente aí eu percebi que as adivinhas, os ditados e as histórias que eu andava à procura não eram gerais, eram sim sobre água e chuva. E que isso me ia ajudar a construir a máquina da chuva, e que eventualmente essa máquina da chuva seria movida pela sabedoria popular. E os vários momentos que estão integrados neste projeto têm todos a ver com isto, com esta ideia da estação meteorológica e de ler no comportamento dos animais, nas nuvens, nos ventos, se vai chover ou não. Esta previsão do futuro, que é a previsão meteorológica, mas que também é um brincar com este prever o futuro, e já entra aqui no espectro da magia e do adivinhar, não é? O conhecimento empírico e o conhecimento científico, não é? Interessa-me esta sabedoria popular, de igual forma que esta sabedoria científica, a tecnologia e a magia. Isto são peças numa série que se chama Moradas. Portanto, é essa ideia de... Esta era um poço, era poço-torre. Era assim, uma coisa em espiral no interior. E eram tudo peças para se verem. O mais importante não era a forma exterior, era o que se podia espreitar para o interior. Deixar ou não deixar ver o que acontecia. Quero cantar, ser alegre, que a tristeza nada tem. A terra dá e recebe, dá vida e recebe os corpos. Tudo volta a esse ciclo interminável das coisas. Um ciclo do nascer, do morrer e de voltar a ser, no fundo, aquilo que são os elementos essenciais, não é? Vindo eu de longe ao perto, ouvi as moças cantar, parecia-me um céu aberto. No fundo, nós somos todos feitos mais ou menos de mesma matéria.
essa questão da transformação da matéria, que é muito própria da cerâmica, tem muito a ver também com o corpo feminino. E o corpo feminino acaba por ser esse lugar também de transformação. E ouvi as moças cantar. O outro é uma casa. E isso está sempre presente no meu trabalho. Tem estado sempre presente, desde o princípio e do fim. Era a sereia no mar, vindo eu de longe ao perto, e ouvi as moças cantar. Ah, esta está mesmo assim em extratos. A nossa relação com a terra e que se depois desdobra nas preocupações ambientais, nas preocupações do lavrar a terra, da agricultura, da água. Portanto, nós, pedras, árvores, plantas, nós todos, irmãos. E o que eu procuro muito no meu trabalho é isso, é eventualmente colocar enigmas ou constelações entre peças que nos fazem questionar, que nos fazem querer perceber o que é isto, que sistema é este, como é que isto funciona, o que é que isto é, ou será que isto já existiu? Como é que nós, pedras, árvores, seres humanos, plantas, como é que nós nos integramos nisto, ou como é que isto pode funcionar? Então eu acho que tem muito a ver com quase uma provocação de autoquestionamento de qual é o nosso papel aqui. Quando fazemos este passeio para apanhar o barro, nós estamos sempre em sintonia com provavelmente as primeiras descobertas do homem dessa plasticidade daquela matéria. Quando a lama e os pés começaram a ficar cheios de uma matéria pegajosa, ela pode ganhar uma forma e fixa uma forma. Este gesto é sempre esse gesto muito antigo dos primórdios do caminhar do homem, do descobrir das matérias que ele habita. O corpo cerâmico é o corpo que fixa e que perdura para além do tempo, e portanto a cerâmica é também essa arte de fazer perdurar a forma. Ao passar da ribeirinha e água sobe e água desce, ao passar da ribeirinha e água sobe e água desce, dei a mão ao meu amor, não quis que ninguém soubesse, dei a mão ao meu amor, não quis que ninguém soubesse. Gosto de pensar que a tecnologia é um desenvolvimento da magia e por isso as minhas peças, os meus mecanismos funcionam por via da magia. Evocamos o corpo feminino nos seus mistérios sagrados e transformadores. Criamos engenhos para chamar a chuva. Desenhamos arco-íris em cores de terra. A cerâmica é um pretexto para estarmos juntos. Apesar de tudo, celebramos. Ninguém te quer mais do que eu.